Capítulo 5. O tio. Além da velha senhora, havia mais um parente na família, cujas visitas eram um grande aborrecimento para mim. O tio Robson, irmão da senhora Bloomfield, um sujeito alto e autossuficiente, de cabelos negros e pele pálida, como a da sua irmã, um nariz que parecia desdenhar a terra, olhos cinzentos, em geral semicerrados, com uma mistura de estupidez verdadeira e desprezo fingido por todos os objetos à sua volta. Era um homem atarracado e forte, mas tinha encontrado alguma forma de comprimir a cintura num círculo estreitíssimo, e isso com a calma antinatural de sua forma. Mostrava que o orgulhoso e varonil Sr. Robson, que zombava do sexo feminino, não estava acima da vaidade dos espartilhos. Raramente se dignava-me notar. Quando o fazia, era com certa insolência arrogante na voz e nas atitudes, o que, apesar de ter o propósito contrário, convenceu-me de que ele não era um cavalheiro. Mas não era por isso que eu não apreciava sua chegada, e sim pelo mal que ele fazia às crianças, incentivando suas tendências más e desfazendo em poucos minutos o pouco bem que eu conseguira em meses de trabalho. Ele raramente condescendia em notar Fanny e a pequena Harriet, mas Mary Ann era sua favorita. Ele incentivava nela continuamente a tendência à afetação, que eu fizera ao máximo para eliminar, falando do lindo rosto, enchendo-lhe a cabeça com todo tipo de noção vaidosa relativa à aparência pessoal dela, que eu lhe tinha instruído a considerar como grão de poeira em comparação com o cultivo da mente e do comportamento. Nunca vi uma criança tão suscetível à lisonja quanto ela. Tudo que havia de errado nela e no irmão, ele incentivava com risos, quando não com elogios. As pessoas não percebem o mal que fazem às crianças quando riem dos seus erros e fazem blague do que os verdadeiros amigos destas se esforçaram para lhes ensinar a manter em total desprezo. Apesar de não chegar a ser um beberrão, o Sr. Robson continuava a engolir grandes quantidades de vinho e tomava com prazer um cálice ocasional de conhaque com água. Ensinou o sobrinho a imitá-lo nesse hábito, com o máximo de sua capacidade, e a acreditar que quanto mais vinho ele tomasse e quanto mais os apreciasse, mais estaria manifestando sua audácia
e espírito viril, e pairando acima das irmãs. O Sr. Bloomfield não tinha muito a dizer contra esses conselhos, pois sua bebida favorita era o gin com água, que ele consumia em quantidade considerável todo dia, pois o bebericava constantemente, e a esse hábito eu atribuía a palidez de sua pele e o seu temperamento rabugento. O Sr. Hobson também incentivava, tanto por conselhos como por exemplos, a propensão de Tom a perseguir as criações inferiores. Quando vinha caçar ou atirar nas terras do cunhado, o que ocorria com frequência, ele trazia seus cães favoritos e os tratava com tamanha brutalidade que, pobre como eu era, teria dado uma moeda de um soberano para ver um deles mordê-lo, desde que o animal pudesse fazê-lo com impunidade. Às vezes, quando estava numa disposição mais complacente, ele ia caçar ninhos de pássaros com as crianças, uma coisa que me irritava e incomodava demais, pois me orgulhava de ter mostrado parcialmente a eles, por meio de tentativas perseverantes, a crueldade desse passatempo, e esperava conduzi-los a um senso de justiça e humanidade. Mas não mais que 10 minutos de caçada aos ninhos de pássaros com o tio Hobson, ou até mesmo uma risada dele a uma relação das barbaridades anteriores, era suficiente para destruir o efeito de todo o meu curso elaborado de raciocínio e persuasão. Felizmente, durante aquela primavera, eles só encontraram ninhos vazios ou ovos e estavam impacientes demais para esperar a eclosão dos pássaros. Houve uma única exceção naquela vez. Tom, que estivera com o tio na plantação vizinha, voltou correndo ao jardim muito alegre, com uma ninhada de filhotes em plumes nas mãos. Mary Ann e Fanny, que saíam comigo da casa, correram a admirar a sua pilhagem e pedir um passarinho para cada uma delas. Não, nenhum, gritou Tom, são todos meus. O tio Hobson deu todos para mim. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês não vão pôr a mão em nenhum deles, nenhum, nem mortas, continuou ele, exultante. Colocou o ninho no chão e parou sobre ele com as pernas abertas, as mãos enfiadas nos bolsos da calça, o corpo curvado para a frente, o rosto deformado em contorções no êxtase de seu prazer. Mas vocês vão me ver acabar com eles. Palavra de honra, eu vou esmagá-los. Vejam se não acabo com eles agora. Caramba, nesse ninho tem um ótimo esporte para mim.
Mas Tom, disse eu, não vou permitir que você torture esses pássaros. Eles devem ser mortos imediatamente ou levados de volta ao lugar de onde você os retirou, para que os pássaros mais velhos possam continuar a alimentá-los. Mas a senhorita não sabe onde os encontrei. Só eu e tio Robson sabemos. Mas se você não me contar, os mato eu mesma, por mais que sofra com isso. A senhorita não vai ter coragem. Não vai ter coragem de encostar um dedo neles, pelo seu próprio bem. Porque a senhorita sabe que o papai, a mamãe e o tio Robson ficariam bravos. Ha, ha, agora quero ver. Vou fazer o que me parece certo num caso como esse, sem consultar ninguém. Se o seu pai e a sua mãe não aprovarem, vou lamentar muito por tê-los ofendido. Mas as opiniões do seu tio Robson, é claro, não significam nada para mim. Dizendo isso, movida por um senso do dever, com o risco tanto de passar mal como de incorrer na ira dos meus empregadores, peguei uma grande pedra chata que tinha sido erguida para servir como armadilha contra ratos pelo jardineiro. Então, depois de ter insistido mais uma vez com o pequeno tirano, tentando convencê-lo sem sucesso a permitir que os pássaros fossem levados de volta ao ninho, perguntei o que pretendia fazer com eles. Com uma alegria diabólica, ele começou a relacionar os tormentos. Enquanto ele se ocupava com a relação, deixei cair a pedra sobre as suas pretensas vítimas e as esmaguei. Os protestos que se seguiram a essa violência corajosa foram altos e as execrações terríveis. O tio Robson vinha caminhando com sua arma e exatamente naquele momento parou para chutar seu cão. Tom correu, desabalado até ele, jurando que o faria chutar a mim em lugar de Juno. O senhor Robson se apoiou sobre sua arma e riu às gargalhadas da violência, da raiva do sobrinho e dos insultos e maldições escandalosas que ele lançava sobre mim. E afinal exclamou, antes de recolher a arma e seguir até a casa: "Você é dos bons, diabos, esse menino tem coragem. Que um raio caia sobre mim, se já vi um maroto mais honroso que este. Já está além do governo das anáguas. Por Deus, ele desafia a mãe, a avó preceptora e todas as demais. Ha, ha, ha. Deixe estar. Tom, amanhã eu acho outra ninhada para você. Se trouxer, senhor Robson, vou precisar matá-la também, disse eu. Respondeu ele, e depois de me dar a honra de um olhar aberto que contrariamente às expectativas sustentei sem vacilação, se virou
com um ar de supremo desprezo e seguiu pisando duro para casa. Tom foi em seguida contar para a mãe que não tinha o hábito de se estender muito em qualquer assunto, mas quando ela me viu, seu aspecto e atitude eram duplamente frios e obscuros. Depois de uma observação fortuita sobre o clima, observou: "Sinto muito, senhorita Gray, que lhe tenha parecido necessário interferir nos divertimentos do Sr. Bloomfield. Ele ficou muito zangado por você ter destruído os pássaros." Quando os divertimentos do Sr. Bloomfield consistirem no sofrimento de criaturas sensíveis, respondi: "Acredito que seja meu dever interferir." "Você parece esquecer", disse ela com toda calma, "que esses animais foram criados para nossa conveniência." Eu imaginava que essa doutrina admitisse algumas dúvidas, mas respondi apenas: "Se o foram, não temos o direito de atormentá-los para nossa diversão." "Acredito", disse ela, "que o divertimento de uma criança tem prioridade sobre o bem-estar de um animal sem alma. Mas, para o bem da própria criança, ela não deve ser incentivada a se divertir dessa forma." Respondi com toda a meiguice que me foi possível para compensar uma obstinação tão incomum. "Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles terão misericórdia." "Oh, claro, mas isso se refere à nossa conduta uns com os outros. O homem misericordioso demonstra misericórdia para com os animais", ousei dizer. "Penso que você não demonstrou muita misericórdia", respondeu ela com um riso curto e amargo, "matando as pobres criaturas daquela maneira chocante e provocando tanto sofrimento ao meu menino por um reles capricho." Julguei prudente não dizer mais nada. Essa foi a ocasião em que mais me aproximei de uma briga com a senhora Bloomfield, bem como o maior número de palavras que jamais troquei com ela num único episódio desde o dia em que chegara à sua casa. Mas o Sr. Robson e a velha senhora Bloomfield não eram os únicos hóspedes cuja chegada ao Elwood House me irritava. Todo visitante me perturbava, um pouco mais, um pouco menos, não tanto por me desprezarem, apesar de eu considerar a sua atitude estranha e desagradável sob esse aspecto, como por me parecer impossível manter meus pupilos longe deles, que era sempre o que eu queria fazer. Tom queria falar com eles e Mary Ann queria ser notada por eles. Nenhum nem a outra tinha noção do que significava o sentimento de vergonha ou mesmo de simples recato. Eram capazes
de interromper a conversa dos mais velhos de maneira indecente e ruidosa, irritá-los com as perguntas mais impertinentes, agarrar violentamente os cavalheiros pelo pescoço, subir nos seus joelhos sem serem convidados, pendurar-se nos seus ombros ou pilhar seus bolsos, puxar os vestidos das senhoras, despentear-lhes os cabelos, derrubar os colares e importuná-las pedindo alguns berloques. A senhora Bloomfield sabia que devia se chocar e se irritar com tudo isso, mas não sabia como evitá-lo. Esperava que eu o fizesse, mas como eu poderia evitar quando os hóspedes, com suas roupas finas e rostos novos, os lisonjeavam continuamente e faziam todas as suas vontades para agradar os pais? Como eu poderia, com minhas roupas simples, meu rosto tão cotidiano, tirá-los de lá? Coloquei todo o meu empenho para conseguir isso. Lutando para diverti-los, eu me esforçava para atraí-los para o meu lado, com exercício de autoridade que me era dada e a severidade que ousasse usar. Tentava evitar que atormentassem os convidados e, ao reprovar seu comportamento descortês, pretendia fazê-lo sentir vergonha de repeti-lo. Mas eles não conheciam a vergonha, zombavam da autoridade que não fosse apoiada pelo terror. E quanto à bondade e ao afeto, ou eles não tinham coração, ou o que tinham estava tão bem guardado e escondido que eu, apesar de todos os meus esforços, não havia ainda descoberto um meio de chegar a ele. Mas logo as minhas provações nessa área chegaram ao fim. Antes do que eu esperava ou desejava, pois numa noite agradável do final de maio, quando exultava pela aproximação das próximas férias e me congratulava pelo pequeno progresso feito com meus pupilos, pois havia instilado algum progresso nas suas cabeças e conseguido finalmente levá-los a ser um pouco, muito pouco, mais racionais quanto a completar suas lições, a tempo de deixar algum espaço para a recreação, em vez de atormentarem a si mesmos e a mim durante todo o dia sem nenhum proveito, a senhora Bloomfield mandou-me chamar e disse calmamente que depois do verão os meus serviços não seriam mais necessários. Assegurou-me que meu caráter e conduta geral eram irrepreensíveis, mas disse que o progresso das crianças, desde a minha chegada, havia sido tão pequeno que o Sr. Bloomfield e ela sentiam ser seu dever buscar outro modo de instrução, apesar de superiores em capacidade
a maioria das crianças da sua idade, eles estavam decididamente atrasados em conhecimento. Suas maneiras eram incultas e seu temperamento rebelde. E tudo isso ela atribuía a uma carência de firmeza, de diligência e de atenção perseverante da minha parte. Firmeza inabalável, diligência devota, perseverança incansável, cuidados incessantes eram as qualificações de que eu secretamente me orgulhava e pelas quais eu tinha esperado com o tempo superar todas as dificuldades para finalmente obter sucesso. Desejei dizer alguma coisa para me justificar, mas ao tentar falar, senti minha voz falhar, e em vez de atestar uma emoção qualquer ou deixar fluir o rio de lágrimas que já começava a se juntar nos meus olhos, decidi manter silêncio e suportar tudo como um culpado autocondenado. Assim fui despedida e assim busquei o meu lar. Ai, o que pensariam de mim, incapaz, depois de toda a minha jactância, de manter o posto, mesmo que por apenas 1 ano, de preceptora de 3 crianças pequenas, cuja mãe fora definida pela minha própria tia como uma mulher muito gentil. Depois de ter sido avaliada na balança e considerada insuficiente, não podia esperar que quisessem me experimentar outra vez. Foi um pensamento desagradável, pois, atormentada, perseguida e desapontada, como tinha sido, e por ter aprendido a amar e valorizar a minha casa, eu ainda não estava cansada de aventura, tampouco disposta a relaxar os meus esforços. Sabia que nem todos os pais eram iguais ao Sr. e à Sra. Bloomfield, e tinha certeza de que nem todas as crianças eram iguais aos seus filhos. A próxima família teria de ser diferente, e toda mudança só podia ser para melhor. A adversidade me havia feito amadurecer, e a experiência me orientara, e ansiava por resgatar minha honra perdida aos olhos daqueles cuja opinião por mim valia mais que a de todo o mundo.